Seja bem-vinda ao sexto vídeo de resolução de exercícios. Vamos começar com o primeiro exercício, que diz o seguinte: que é possível colocar uma agulha de 3,2 centímetros em cima de uma superfície de água sem que se afunde. Então, como a gente viu, na superfície da água cria-se uma membrana que é chamada de tensão superficial. Então a gente consegue colocar objetos de determinado comprimento sem que ele afunde. Então qual que é a ideia? Imagine que tem a superfície da água, a membrana. Quando a gente colocar a agulha, ela vai estar fazendo uma força sobre a água, graças à sua massa, que é chamada de força-peso. Quando essa agulha estiver sobre essa membrana, ela vai fazer esse movimento aqui na membrana. Então ela vai criar uma tensão, uma força nas duas direções em X. Então teremos uma força aqui F2 e uma força F1, similar a uma pessoa andando na corda de uma corda bamba. Então o que acontece? A gente sabe que essa agulha não pode afundar. Então se ela não pode afundar, significa que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Ou seja, significa que a força no sentido vertical tem que ser igual a zero para que ela não se afunde, a somatória das forças. Porém, a gente tem a força aqui diagonal. Então a gente vai ter no eixo aqui em cima uma componente da força F1 e uma componente da força F2. Vamos fazer aqui um diagraminha. Diagrama do corpo isolado. Que seria basicamente assim. Temos o nosso eixo. Então vamos ter a força F2 e uma força aqui em cima, F2 na direção de Y, e outra força F2 na direção de X. E vamos ter uma força F1, uma força para cima F1Y e outra força F1X. E para baixo teremos a força peso da agulha. Então essas forças nossas têm que ser igualada para cima com F1 e F2 na direção de Y. Então faremos a nossa força F1Y mais F2Y, que estão na mesma direção, menos a força peso que está na direção contrária, tem que ser igual a zero. Então todas as forças na direção de Y. Então, como que a gente consegue encontrar a nossa força F1 e F2Y? Aqui a gente vai ter um ângulo formado entre as duas forças. Como a gente tem um ângulo formado aqui em cima, a gente pode decompor essa força com uma componente de F1 e F2. Então a gente teria F1 cosseno θ mais F2 cosseno θ menos a nossa força peso igual a zero. Mas ainda tem outro detalhe. Ele fala que é o valor limite. Então, para ser o valor limite, a força F1 e F2 vai ter que ser máxima. É o máximo que a nossa componente pode aguentar. É o máximo que a nossa tensão pode suportar. Então, para essa força ser máxima, a força F1 e F2 vai ter que estar totalmente apontada para cima. Justamente para ser o limite. Porque se o peso da nossa agulha for maior do que essas duas forças, elas vão
ela vai afundar. Seria imaginar assim, ó, o mesmo exemplo da pessoa na corda. A pessoa está aqui. A pessoa está aqui fazendo uma força. Então a gente tem uma força assim e outra força assim. Se a pessoa for muito pesada, seria como se a corda se juntasse. A força fosse muito maior. Então quanto maior essa força para cima, maior o peso, mais essas forças vão se juntar. Então o valor limite será quando a força para baixo é igual às forças F1 e F2 para cima. Então o nosso ângulo entre as forças e o eixo vai ter que ser zero. Nosso θ tem que ser igual a zero. Então se nosso θ tem que ser igual a zero, significa que o nosso valor de F1 e F2 será máximo. Então a gente coloca cosseno de 0, 1. Não pode ser outro ângulo, por quê? Porque basicamente ele não vai fazer o cosseno ser 1 e aí o F1 vai ser máximo. Então a gente terá F1 mais F2 menos a força-peso igual a zero. Ainda temos que F1 e F2 serão iguais, estritamente iguais, porque eles vão estar relacionados com a tensão da superfície da água. Então teremos que F1 mais F2, na verdade, F1 é igual a F2, que é igual a F. Então a gente vai ter que F1 e F2 são iguais. Como eles são iguais, então eu posso trocar ali e colocar F mais F menos nossa força-peso. F mais F vai ter 2F. Então eu tenho aqui 2F menos a força-peso é igual a zero. Eu jogo a força-peso para lá, eu tenho aqui a força-peso é igual a 2 vezes a força da tensão superficial. Mas a tensão superficial, a gente viu na aula conceitual que a tensão superficial é igual ao valor, a força da tensão superficial é igual à constante da tensão multiplicada pelo comprimento do nosso objeto. Logo, eu tenho que a força-peso é igual a 2 vezes a tensão superficial vezes o comprimento do nosso objeto. No caso aqui, a nossa agulha. Então, para encontrarmos a força máxima, basta fazermos trabalho é igual a 2 vezes, na verdade, para encontrar a massa, 2 vezes a tensão superficial é dada por 72,0 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque ele está em milinewtons. E o nosso comprimento da agulha é 3,2 centímetros. Então a gente coloca 3,2 vezes 10 a menos 2. Então basta aqui, façamos a multiplicação. 2 vezes 72 vezes 10 a menos 3 vezes 3,2 vezes 10 a menos 2. Então teremos 4,608 vezes 10 a menos 3 newton. Mas ele quer saber a massa limite. A massa é calculada da seguinte maneira: a força-peso é massa vezes a gravidade. Então massa vezes a gravidade é igual a 4,608
vezes 10 a menos 3 newton. E a gravidade é dado pelo valor de 9,81. Então, a massa vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado é igual a 4,608 vezes 10 a menos 3 newton. Então, nossa massa é igual a 4,608 vezes 10 a menos 3 newton dividido por 9,81. Então, a nossa massa é igual a 4,608 vezes 10 a menos 3 dividido por 9,81. Nossa massa é 4,69 vezes 10 a menos 4 quilos. Eu sei que 1 quilograma tem 1000 gramas, então vou dividir esse valor por 1000. Tem aqui a nossa massa. Na verdade, multiplicar por 1000. Vezes 1000. Vezes 1000 de novo para voltar. Multiplico por 1000, na verdade, porque 1 kg tem 1000 gramas. Então, vou multiplicar por 1000. Então, nossa massa é igual a 0,469 gramas. Bom, vamos ao segundo exercício do capítulo 3.2. A gente tem que o exercício diz o seguinte: para a gente considerar que a diferença de pressão transmural numa horta de raio 1,2 cm é igual a 13 kPa. Então, qual a tensão na parede da artéria? Então, a gente viu que na superfície a gente tem uma tensão. Então, a gente consegue calcular essa tensão na superfície. No caso, uma artéria, a gente pode considerar como se fosse um cilindro. Então, se a gente fosse aplicar a nossa lei, teria um raio igual a 1,2 cm e outro raio igual a infinito. Porém, para um cilindro, já temos a saída direta, que é igual a tensão superficial dividida pelo raio. A tensão superficial é, na verdade, a pressão, a diferença de pressão, que é o ΔP, é 13 kPa. 13 kPa é igual a 13 vezes 10 a terceira pascal, que é igual à tensão que eu quero encontrar dividido pelo raio, que é 1,2 centímetro. Centímetro é 10 a menos 2, porque eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. 1 dividido por 100, 10 a menos 2. Então, eu vou ter que 1,2 vezes 10 a menos 2. Aqui está 10 a menos 3, mas se eu andar mais uma casa, vai dar 10 a menos 2. Logo, minha tensão será a multiplicação de 13 vezes 10 a terceira pascal, que multiplica 1,2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, eu vou ter que a minha tensão vale 1,2 vezes 10 a menos 2 vezes 13 vezes 10 a terceira é igual a 156 Newton por metros. Esse aqui é até tranquilinho. Vamos ao último exercício da nossa série de vídeos. Ele pergunta agora a altura da coluna de água num tubo capilar de vidro com raio de 1 milímetros. Então, a gente consegue colocar algumas considerações para encontrar essa altura. Primeiro, a coluna de água terá uma força-peso. Então, a gente coloca que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa massa aqui, no caso, é a massa da coluna de água. Mas eu não tenho a massa da coluna de água ali. Eu não sei
quanto de água tem. Coloca a massa dele. Mas eu posso encontrar de outra maneira. Eu tenho que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então eu vou saber que minha massa é igual a densidade vezes o volume. Mas eu não tenho volume propriamente dito. Eu tenho outras informações. Eu tenho o raio do meu tubo e eu quero encontrar a altura. Então o volume é igual a πr ao quadrado, já que é um tubo circular. Se ele tem um raio, tem que ser circular. E a altura do tubo. Logo, minha massa pode ser dada como ρ πr ao quadrado vezes h. Então minha força peso é igual a πr ao quadrado h ρ vezes a gravidade. Eu consigo substituir com valores que eu posso encontrar. Tá? Essa aqui basicamente é a dedução da equação que tem lá em cima no exercício, na apostila. Essa força ela é igualada a uma força vertical, porque quando eu coloco a força peso, vai ter uma força que vai surgir, que é a força vertical, para equilibrar as forças. Então a gente tem uma força vertical, que seria aquela força de acordo com a tensão superficial do líquido. A gente já viu ela. É a força da tensão superficial. Então toda vez que eu coloco essa força, ele surge uma tensão. E essa tensão, se a gente lembrar, ele vai variar com o ângulo. No outro exercício a gente utilizou o ângulo dessa força. Então aqui o L vai ser o quê? O comprimento. Qual o comprimento? Como a gente está falando de um tubo circular, vai ser todo o comprimento da nossa circunferência, que é 2πr. E a gente tem que levar em consideração o ângulo. Então a gente vai ter a força é igual a 2πr, a tensão superficial e o ângulo que essa força faz. Como a força peso tem que ser igualada a essa força vertical, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 2πr, tensão superficial cosseno de θ, é igual a πr ao quadrado vezes h ρ g. Com isso eu posso fazer algumas eliminações. Eu tenho π desse lado, eles se cancelam. Tem um r ao quadrado aqui, eu cancelo com esse r. E o que eu quero encontrar ali é a altura da coluna. Então eu quero o h. O que eu quero é o meu h. Como eu quero o h, eu vou isolar ele. Então eu tenho que h é igual a 2, que sobrou, tensão superficial cosseno do ângulo, dividido por r ρ vezes g. Nosso exercício foi dado para a gente o ângulo, foi dado para a gente a gravidade, foi dado para a gente a tensão e foi dado para a gente o ρ. Então aqui a gente pode colocar alguns do jeito que está ali e outros não. Então primeiro, 2. Nossa tensão superficial será 72. Ali está milinewtons, então tem que colocar vezes 10 a menos 3. Menos 3 newton por metro. Vezes cosseno de 14. Então o primeiro que eu mudei foi a tensão. Cosseno eu mantive o mesmo. O raio está em 1 milímetro. Também não posso usar em 1 milímetro. Tem que fazer 1 dividido por 1000. 1 vezes 10 a menos 3, que equivale 1 milímetro em metros.
A outra mudança é o ρ. O ρ está dado em gramas por centímetro cúbico. Eu não posso utilizar ele em gramas por centímetro cúbico. Por quê? Porque Newton é dado em quilo e a gente tem as outras unidades todas em metros. Então tem que transformar também. Então eu sei que é 1 grama por centímetro cúbico. Mas eu sei que 1 quilo vale 1000 gramas. Então eu vou fazer 1 dividido por 1000. Então eu tenho 10 a menos 3. Tenho 1 vezes 10 a menos 3 quilo. E eu sei que centímetro é 10 a menos 2. 10 a menos 2 metros elevado ao cubo. Então eu tenho 10 a menos 3 quilograma dividido por 10 a menos 6. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6 é igual a 1000. Logo, o valor que eu utilizarei para transformar em quilograma por metro cúbico será 1000 ou 1 vezes 10 a terceira. Quilograma por metro cúbico. E ainda eu vou utilizar a gravidade. A gravidade já está na unidade de metros por segundo, então tá por segundo ao quadrado. Está na unidade correta. Então basta agora eu fazer a multiplicação. Eu vou ter cosseno de 14 vezes 2 vezes 72 vezes 10 a menos 3. Então vou ter aqui 0,397 dividido por 1 elevado a menos 3 vezes 1 elevado a 3 vezes 9,81. Então vou ter 9,81. 0,1397 dividido por 9,81 vale 0,01424 metros. Para eu deixar mais bonitinho na notação científica, eu posso andar 2 casas para cá e aumentar o meu número. Então, minha altura é 1,42 vezes 10 a menos 2 metros. E assim finalizamos a nossa série de vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.